Bem, o texto que nós ouvimos e refletimos anteriormente colocou em evidência Jesus e os discípulos, mas, como lembrava o padre David, sempre no contexto da Páscoa, né? E me chamou a atenção uma expressão que o padre David usou a respeito da paciência de Jesus com os discípulos, né? É algo que eu tenho assim comentado um pouco lá em casa também com os seminaristas, que Jesus tinha muita paciência com estes discípulos dele, né? De fato, Deus tem paciência com as nossas fragilidades, né, com aquilo que somos. Eu ficava pensando como isso se revela na minha relação com as outras pessoas. A minha paciência com as pessoas revela também o meu amor por elas, né? Ter paciência com as pessoas, com a fragilidade dos outros, com o tempo de resposta dos outros, é um testemunho de amor, né? Então, Deus tem paciência com as nossas fragilidades, né? A paciência infinita, inesgotável dele, né? Que não se aproxima do conceito, né, de ser um tolo, né, um bobão, mas é mesmo ter paciência, né? Paciência no amor. E eu pensava que a paciência é o rosto cotidiano do amor, né? Porque diariamente temos que exercitar esta virtude, né, da paciência. E ela não se planta, né, assim, né, uma árvore, né? Não é algo que você tem que seguir um método, não está escrito como fazer. A paciência, ela se apresenta. Você tem necessidade de vivê-la diariamente, né? Porque tudo é relação. Então me chamou muita atenção este elemento da relação de Jesus com os discípulos, sobretudo para nós padres, mas também para quem é pai, para quem é mãe, ou para quem é catequista, né, um professor, imagina, para quem é formador. Me chamou a atenção também a reação dos discípulos quando Jesus anunciava a traição de Judas, né? Eles se perguntaram entre si qual deles faria tal coisa. E o padre David nos ajudou, porque explicou que isto revela que qualquer um deles poderia ser capaz de traí-lo, né? O fato de perguntarem-se entre si revela que potencialmente todos poderiam fazê-lo. E isso me fez pensar, partindo desta fala dele, me fez pensar também no fato de eles estarem se perguntando aquilo com uma falsa presunção, né? Uma fidelidade ainda imatura. Eles se perguntaram entre si porque não concebiam que um deles traísse Jesus. Não sei se dá para entender. O fato de estarem se perguntando entre si é como se dissessem: ele está falando de traição, mas quem faria isso? Eu? Não, eu não faria. Você faria? Eu não sei. Ou seja, pode ser qualquer um menos eu. Pode ser qualquer um atrair ele menos eu. Quer dizer, esta falsa presunção de não se dar conta de que seria eu mesmo, né? É sempre o outro é capaz de fazer. Perguntavam-se entre si por esta falsa presunção. E às vezes isso pode acontecer comigo também, né? Às vezes eu nunca penso que eu poderia fazer tal coisa, né? Às vezes, quando eu tenho a minha fragilidade revelada, foi o caso aqui, Jesus revelou uma fragilidade, né, de um deles, Judas no caso. Quando Jesus revela a fragilidade deles, né, aparece o desejo de encobri-lo. Serei eu? Não, não serei eu, não posso fazer isso. Talvez seja outro, né? Então os discípulos, né, parecem não querer aparecer como homens frágeis. Não sei se dá para entender. Há sempre uma necessidade de esconder a fragilidade, né, de velar a fragilidade. E isso
eu penso que é uma forma de não deixar ser amado. Jesus, no começo, tem paciência com a fragilidade deles, mas aqui eles parecem querer esconder a fragilidade. Quer dizer, enquanto Jesus oferece o amor, eu escondo-me para não ser amado, né? Então, quando uma fragilidade nossa é revelada por circunstâncias cotidianas, achamos que esconder ela é uma forma de preservar-se, mas é não deixar-se ser amado, educado, cuidado. Então este ponto me chamou a atenção. E o outro ponto que destaco também é a inversão da lógica que Jesus propõe aos discípulos sobre o serviço. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. É assim que ele conclui a sua fala, depois de explicar como os grandes das nações se comportam. Eu estou no meio de vós como aquele que vos serve. Isso me faz pensar na minha presença nos lugares, né? Como é esta minha presença quando eu estou nos lugares? E mais importante do que isso, como eu quero ser visto, né? Como eu quero ser presente, né? Como eu quero estar presente também no meio das pessoas. O texto expõe que tipo de presença os discípulos desejam ter, né? A pretensão deles de estar no meio das pessoas. O texto revela qual é a pretensão deles. Quer dizer, o meu jeito de estar presente com as pessoas revela se a minha atitude é uma atitude servidora ou não, né? Foi isso que meditei. Muito obrigado pela partilha, sempre muito boa. Inclusive, comentário que fez sobre aquela frase, que eles discutiam quem faria tal coisa, já nos introduz agora no nosso próximo trecho, que agora vamos escutar, que apresenta inicialmente uma conversa entre Jesus e Simão. E depois, mais uma vez, de Jesus com todos os apóstolos. Vamos então logo ao nosso texto, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos de 31 até 38. Sempre com um lápis, uma caneta, se tiver, para arriscar o texto, destacando as palavras mais importantes. Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Disse ele: Senhor, estou pronto para ir contigo à prisão e à morte. Ele, porém, replicou: Pedro, eu te digo, o galo não cantará hoje sem que por 3 vezes tenhas negado conhecer-me. E disse-lhes: Quando vos enviei sem bolsa, nem alforge, nem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Nada, responderam. Ele continuou: Agora, porém, aquele que tem uma bolsa, tome-a, como também aquele que tem um alforge. E quem não tiver uma espada, venda seu manto para comprar uma. Pois eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado entre os iníquos. Pois também o que me diz respeito tem um fim. Disseram eles: Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele respondeu: é suficiente. O texto começa com Jesus chamando Simão. Vamos, como sempre, no momento da lectio, da leitura, destacar alguns detalhes do texto
E o texto começa com Jesus se dirigindo a Simão. Simão, Simão. Chama duas vezes. O que significa quando nós chamamos alguém duas vezes? Significa que queremos chamar a atenção, queremos falar alguma coisa importante, é um jeito carinhoso. Simão, Simão. Às vezes balançando a cabeça, olha, não é bem assim, Simão, Simão. Duas vezes. Bom, pode ser um jeito carinhoso, um modo para chamar a atenção, mas também na Bíblia, muitas vezes Deus, aliás, mas Jesus também chama duas vezes alguém quando tem alguma coisa importante para falar. Às vezes é uma vocação, às vezes é uma missão. Por exemplo, Deus chamou Abraão duas vezes. Abraão, Abraão. Aliás, o anjo, quando Abraão estava prestes a sacrificar o seu filho. Deus chamou Moisés duas vezes da sarça ardente. Moisés, Moisés. O próprio Jesus, no Evangelho, chamou Marta duas vezes. Marta, Marta. Porque ela não estava escutando a palavra de Deus. Jesus ressuscitado chamou Saul duas vezes. Saul, Saul. Então, quando Deus chama duas vezes, porque Ele tem alguma coisa importante para falar. Um chamado, uma vocação, uma missão. Então, aqui, depois de tudo aquilo que Jesus já falou aos seus discípulos, agora Ele fala com Simão. E tem alguma coisa importante. Simão, Simão. O que é que Jesus quer falar? Tem a dizer. Eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Assustam um pouco essas palavras. Jesus, primeiramente, alerta Simão. Satanás, que nós já vimos desde o começo da paixão, um dos protagonistas, sempre está presente nas entrelinhas. Satanás está querendo insistentemente peneirar os apóstolos. Vos peneirar. Jesus fala a Pedro, a Simão, aliás, mas Satanás está querendo peneirar a todos. Vos peneirar. Então Jesus quer alertar Simão. E o que significa peneirar? Qual é a estratégia de Satanás? No Evangelho, nós encontramos uma expressão que nos ajuda a entender. Depois da parábola do semeador, que nós conhecemos, quando Jesus explica o significado da parábola, o primeiro terreno, aquele terreno que a semente foi levada logo pelos pássaros do céu, Jesus comentando fala, é Satanás que quer arrancar a palavra. A estratégia de Satanás consiste em arrancar a palavra. E a palavra é a palavra de Deus. E o que é que fala a palavra de Deus? A palavra de Deus, tudo isso, este livro que nós seguramos nas mãos, é como que uma carta de amor. A palavra de Deus fala do amor de Deus. Então, Satanás quer tirar a palavra, fazer com que você se esqueça que você é amado por Deus. Porque quando a gente não se sente amado, o que acontece? A gente começa a se sentir sozinho, a pensar que é sozinho, às vezes cai no desespero, numa depressão, começa a sentir aquele desejo de prevalecer sobre os outros. Talvez, não se sentindo amado, a gente começa a querer se machucar, a machucar os outros, ou seja, é a estratégia de Satanás. Quando você não se sente amado, a sua vida começa a desandar. Então Jesus está alertando Simão, cuidado. Eu sei que Satanás está querendo peneirar a todos vocês. Está querendo tirar
a palavra de Deus de vocês. Jesus já venceu Satanás. Inclusive, quando os apóstolos voltaram da primeira missão, Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Mas, apesar de Satanás já ter sido derrotado, a luta continua. E nós, discípulos, somos envolvidos nessa luta. Então, Jesus quer, primeiramente, alertar Simão sobre o fato de que Satanás está assim insinuando, querendo arrancar a palavra de Deus, tentando. Mas depois, Jesus continua, fala mais uma coisa para Simão, importantíssima também. Ele fala, eu, porém, olha mais uma vez esse porém, eu, porém. Então, quando Jesus fala porém, está contrapondo duas lógicas e está destacando algo importante. Como é que nós podemos vencer a tentação? Pela oração. Veremos hoje de tarde. E aqui, o que é que Jesus fez para segurar a fé de Simão? Jesus rezou. Então disse: eu, porém, orei por ti, para que tua fé não desfaleça. A grande questão é como não perder a fé. A fé pode desfalecer. Inclusive, uma vez no Evangelho segundo Lucas, Jesus disse: quando o Filho do Homem, ele mesmo, quando o Filho do Homem voltar, será que ainda encontrará fé na terra? Ou seja, o risco de perder a fé, o perigo de perder a fé é muito real. É possível. Então Jesus está falando a Simão: Simão, Simão, o alerta, cuidado com Satanás. Ele quer arrancar a palavra. Mas, no mesmo tempo, Jesus está consolando, segurando, firmando Simão. Por quê? Porque eu já orei por ti. Isto é, tu não estás sozinho, estou contigo, estarei ao seu lado. Então, olha que bonito, Jesus falando a Simão: eu sei que não será fácil, tem que guardar a fé, segurar a fé, mas Satanás está tentando você, todos vocês, mas eu sempre estarei ao teu lado. Tu não estarás sozinho. É muito bom ouvir isso. Só que aqui, depois dessas palavras, inclusive, depois dessas palavras, Jesus entrega uma missão. Quando, porém, mais uma vez, porém, esse porém está em destaque. Quando, porém, está na moda, o porém. Quando, porém, tu te converteres, então há uma conversão necessária. Jesus está confirmando, Simão: eu orei por ti. Porém, há uma conversão. Então, essa conversão deixa perceber que a fé de Pedro vacilará um pouquinho. Vacilará. Então, ele precisará se converter. Depois, ele terá que confirmar os irmãos. Então, Jesus entrega uma missão. A missão de confirmar os irmãos. E aqui é muito bonito destacar essa palavra: teus irmãos. Por que é muito bonito? Porque antes nós vimos que eles estavam brigando. Ou seja, os apóstolos não são rivais, inimigos, adversários. São irmãos. É como se Jesus lembrasse a Simão Pedro que os apóstolos são irmãos, não são rivais. Então Jesus chama a atenção de Simão, chama duas vezes, alerta Simão: cuidado com as tentações, Satanás quer arrancar a palavra, mas eu já orei por ti, por todos, e estou entregando uma missão: confirmar a fé. A questão é segurar a fé. Eu rezei para segurar a sua fé não
desfalecesse e depois cabe a Simão confirmar a fé dos irmãos. Mas no meio, antes de ele poder cumprir essa missão, ele terá que se converter. Terá que se converter. Agora não sabemos direito que conversão é essa necessária, mas aqui há uma conversão. E quando há uma conversão, porque sempre há alguma coisa que não está certa, né? Então, estou errando alguma coisa. Tenho que mudar alguma coisa. Bom, é muito bom aquilo que Jesus falou a Simão. Só que depois disso, o que é que Simão falou? Ele poderia ter falado, olha, muito obrigado. Eu agradeço por ter orado por mim. Agradeço por ter me alertado, porque de fato a vida é difícil, eu sei que poderia falhar, eu sei que... Não, depois daquilo que Jesus falou, o que Simão disse? Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Traduzindo, eu não preciso das tuas orações. Eu não preciso de ti. Já estou pronto, né? Aliás, estou pronto a ir contigo até a prisão, a morte. Talvez tu estejas precisando de mim, mas eu estarei lá, ao teu lado. No Evangelho segundo Marcos, o texto é mais forte ainda, porque depois de Jesus falar que todos o abandonarão, Simão, no Evangelho segundo Marcos, nós lemos que Simão fala o quê? Olha, talvez eles, os outros, eu não. Ou seja, mais uma vez, é aquele desejo de prevalecer. Não? Eu não. Os outros talvez não prestem, mas eu presto. Hein? Eu não. Então, eu estou pronto a ir à prisão, a morrer, a morte. Então, olha, Jesus, obrigado por ter rezado por mim, mas não era preciso. Não é preciso. Eu não preciso de ti. Talvez a gente possa se lembrar daquela parábola de Jesus que contou no Evangelho segundo Lucas dos dois que foram ao templo para rezar. O publicano e o fariseu. O fariseu é lá na frente, olha, eu jejuo, eu pago o dízimo, eu faço isso, faço aquilo, ou seja, eu nem preciso pedir nada. Aliás, estou esperando que Deus diga obrigado. O publicano ficando bem longe, de cabeça baixa, só pedindo perdão. Então, aqui, Simão é muito parecido com aquele fariseu. Eu não preciso de nada. Aliás, é Deus que precisa de mim. E aqui, Jesus retoma a palavra e fala o quê? Ele, porém, mais uma vez, o porém, Jesus, porém, replicou. Pedro, antes tinha falado Simão, agora Pedro. Qual é o caminho para Simão se tornar Pedro? O caminho para Simão se tornar Pedro passa pelo fracasso. Passa pelo pecado, ou seja, pela conversão. Até agora Jesus foi muito discreto. Agora Jesus fala de uma forma muito direta, muito direta, muito explícita. Pedro, eu te digo, uma declaração. Ou seja, não é, olha, será talvez você também fraqueja. Não, eu te digo, é certeza. O galo não cantará hoje sem que por 3 vezes tenhas negado conhecer-me. Ou seja, Simão não se conhece. Ele se acha firme e forte, mas não é. Ele acha que ele conhece Jesus, mas ele não conhece. Ele negará conhecer Jesus. Aqui Jesus foi muito explícito. Talvez um pouco duro, com Simão.
Por quê? Porque há uma conversão necessária para que Simão se torne Pedro, ou seja, pedra, uma rocha, é necessário que Simão passe por uma conversão. E que conversão é essa? Nós veremos, mas já percebemos. É a conversão que passa pela experiência do fracasso do pecado. Depois disso, depois de falar a Simão, da missão de Simão, Jesus fala a todos mais uma vez e convida os apóstolos a lembrarem da missão deles. Quando vos enviei sem bolsa. E aqui, de uma forma surpreendente, Jesus agora pede para eles, porém, mais uma vez, agora, porém, Jesus pede para eles tomarem uma bolsa, um alforge e também uma espada. Esse detalhe da espada é um detalhe que chama a atenção. As palavras de Jesus são um pouco misteriosas, mas dá para entender o sentido geral. Porque agora é preciso tomar uma espada. O que significa? Nós estamos falando de uma luta, a luta de Jesus contra Satanás. Eles também são envolvidos. Há estratégias, há de Satanás, há uma tentação. Agora é preciso uma espada. Para compreender o sentido da espada, precisamos nos deter sobre o que está escrito na palavra de Deus. Porque aqui Jesus está citando um versículo do profeta Isaías. É preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado entre os iníquos. É um versículo do profeta Isaías, do capítulo 53 do profeta Isaías, texto que vocês precisam, todos nós, ler para compreendermos o que Jesus está falando. O profeta Isaías fala nesse capítulo 53 do Messias como o servo sofredor. O Messias terá que sofrer, carregando os pecados entre os iníquos. E desta forma ele trará salvação para todos. Então Jesus está dando aos seus discípulos e a nós a chave de interpretação para compreendermos o que está acontecendo. Jesus está explicando aos seus discípulos o que está acontecendo. Está acontecendo que estão se cumprindo as Escrituras. E o que falam as Escrituras? Já vimos que Deus não desiste de nós, que nós somos pecadores e que o seu Messias carregará os pecados de todos para oferecer a salvação a todos. Isso é o que está acontecendo com Jesus agora. Então, por que eu falei nós precisamos levar em consideração esse versículo para compreendermos a espada? É porque nós compreendemos, à luz da profecia de Isaías, que a espada não é uma arma, como nós podemos pensar. Tanto é que no final do texto que nós escutamos, eles falaram, os discípulos, eis aqui 2 espadas. E Jesus respondeu, é suficiente. Mas a tradução mais correta talvez seja, chega. Eis aqui 2 espadas. Chega. E depois nós ouviremos, hoje de tarde, veremos que um dos apóstolos feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Mas não é isso que Jesus quer. Então, a espada que Jesus está falando não é a espada uma arma para lutar. Isso é aquilo que os discípulos estão pensando, mas Jesus está citando o profeta Isaías justamente para dizer que ele terá que carregar o pecado. Ele vencerá a luta, trará salvação. Não.
usando uma espada, como nós pensamos, mas usando outra espada. Que espada é essa? É a palavra de Deus. Na carta aos Hebreus, que eu citei, no livro do Apocalipse, nos Salmos também, a espada é comparada à palavra de Deus. Ou a palavra de Deus é comparada a uma espada. Né? E isso, se vocês pararem para pensar, faz muito sentido. Por que faz muito sentido? Porque qual é a estratégia de Satanás? A estratégia de Satanás é arrancar a palavra. E qual é a arma contra Satanás? É a palavra. Então faz muito sentido, para não cair em tentação, para não deixar que Satanás consiga peneirar os discípulos, arrancando a palavra, jogando os discípulos no desespero. Porque quando você não se sente mais amado por Deus, você cai no desespero. A nossa estratégia para lutar contra Satanás é a nossa arma, é a palavra de Deus. Né? Então Jesus está ensinando os discípulos como lidar, como lutar contra Satanás. Bom, este é o nosso texto. Eu destaquei alguns detalhes. Agora, eu gostaria, como reflexão, me deter com vocês mais um pouco sobre o caminho de fé de Simão. O itinerário de fé de Simão. A pergunta poderia ser a seguinte: como é que Simão se tornou Pedro? Pedra, a rocha. Né? Então, primeiramente, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: Simão amava Jesus. Simão amava Jesus de verdade. Quando ele fala, eu estou pronto, é porque ele amava Jesus. Só que ele amava Jesus com aquele orgulho que nós vimos. Eles podem abandonar, eu não. Eu prevaleço, eu sou o melhor, eu sou maior do que eles. Ele amava Jesus, mas com esse orgulho. Agora, sabem do que eu me lembrei? Eu me lembrei de quando Simão encontrou Jesus pela primeira vez. Se lembra? Jesus, no Evangelho segundo Lucas, pediu para subir na barca, se afastar um pouquinho. Jesus ensinou a multidão que ficou lá à beira-mar. Depois Jesus falou a Simão, lançai as redes. Eles lançaram, encheram-se as redes de peixes. E o que é que Simão falou? Afasta-te de mim, sou um pecador. Ou seja, fiquei pensando, mas cadê agora a humildade de Simão? No começo, Simão era humilde. Eu sou um pecador. Como é que aconteceu comigo esse milagre? E agora, cadê a humildade? Agora, o que está falando mais alto é o orgulho dele. Eu. Os outros podem até abandonar. Eu não. Eu estou pronto a ir até a prisão, a morte. Eu nem preciso de ti, Jesus. Talvez tu precisas de mim. O que aconteceu com Simão, eu penso, é o que acontece com muitos de nós. Eu me lembro quando eu pisei no seminário pela primeira vez. Menininho que vinha de uma cidadezinha pequenininha, lá no seminário, tão encolhido, tímido, retraído, que o reitor do seminário pediu para rezar as laudes. E se você começa, eu fiquei lá calado, porque eu nunca tinha rezado as laudes. Eu não sabia. No primeiro encontro vocacional que eu participei, então lá tinha humilde, não sabia. Só que os anos passam. E a gente começa a sentir mais à vontade.
Então fiquem pensando, você que está num convento, a primeira vez que você pisou lá, como é que você sentiu? Primeira vez que você pisou no seminário, nós que somos padres, ou você que já está na reta final do seminário, depois a gente sente mais à vontade, já domina a situação, já se esquece daquela humildade que tinha. O orgulho fala mais alto. Mas acontece nas comunidades também. Quando você é novo, começa a se engajar na comunidade, é mais humilde. Depois de alguns anos, você já foi coordenador ou ministro, não sei o quê, e já pode se achar dono do pedaço. Lá, agora você está lá. Aconteceu com Pedro a mesma coisa. Aquela humildade do começo, afasta-te de mim, eu sou um pecador. Agora, olha, eu nem preciso, Jesus. Satanás está querendo me peneirar. Não preciso, eu vou dar um jeito eu sozinho. Que se vire, Satanás. É o que acontece na nossa vida. Eu penso, guardar essa humildade é importante. O orgulho, às vezes, fala mais alto. Então, primeiro passo. Simão amava Jesus, mas tinha esse orgulho lá escondido que atrapalhava. Segundo, Simão não sabia ainda o principal. Por causa do seu orgulho, Simão ainda não sabia que Jesus o amava muito, muito, muito mais. Simão amava Jesus, mas não sabia que Jesus o amava muito, muito, muito mais. E é isso que nós percebemos aqui. Jesus fez questão de dizer a Simão que ele o negará, não para dizer, olha Simão, tu não prestas, eu já sei. Mas Jesus fez questão de dizer que Simão o negará, para que Simão possa ter certeza de que o amor de Jesus não depende da sua fidelidade. Jesus já sabe que Simão e todos os outros apóstolos fraquejarão, falharão. Mas o amor de Jesus não depende da fidelidade deles. E Jesus faz questão que eles saibam disso. Porque vai chegar uma hora que vai cair a ficha para eles. E quando cair a ficha, o que é que Simão pensará? Ah, meu Deus, eu disse que eu ia morrer, eu ia dar a vida, eu ia até a prisão, eu falhei, eu não mereço mais nada. E agora, o que Jesus vai pensar de mim? Não, Jesus fala tudo isso antes, para que Simão saiba o que Jesus pensa dele. E o que é que Jesus pensa dele? Que ele nunca, jamais, Jesus desistirá dele. Porque o amor de Jesus não depende do nosso amor. Nós, homens, amamos sempre esperando alguma coisa. O nosso amor depende dos outros. Eu amo você, mas espero que você me ame também. E se você desistir, se você não me amar, bom, eu também vou desistir. Não vou te amar mais. O amor de Jesus não é assim. E Jesus faz questão de dizer isso. Para que Simão saiba, para que quando acontecer o fracasso, Simão possa ter certeza de que Jesus o ama. Porque mesmo sabendo da sua infidelidade do discípulo, Jesus não deixou de amá-lo. É isso que Simão ainda não conhece. Ele ama Jesus, mas ele não conhece ainda, não sabe ainda que o amor de Jesus é bem, bem maior. Essa é a conversão necessária. Simão se tornará Pedra, quando ele experimentará o amor de Jesus, que é maior do que o seu pecado.
que a fidelidade de Jesus não depende da minha fidelidade. Essa é a conversão necessária. Só depois ele poderá confirmar a fé dos outros. Ou seja, só depois de ele experimentar que a misericórdia de Deus é maior do que o seu pecado, ele poderá confirmar a fé dos outros, dizendo: olha, que Jesus não desistiu, não desiste de você. Mas quem nunca experimentou esse amor, jamais poderá confirmar a fé dos outros, né? Essa é a conversão necessária. Eu fico pensando, porque a fé é justamente acreditar que o que me salva não é a minha fidelidade, mas a fidelidade de Jesus, o que me salva. Eu fico pensando, o padre Giovanni se lembrou da sua ordenação na época da pandemia. Bom, eu me lembrei da minha ordenação há 30 anos. E olhando para trás, eu posso dizer, não foi a minha fidelidade que me segurou, foi a fidelidade de Jesus. Ou seja, quantas coisas. Quando você é novo, comigo aconteceu a mesma coisa, mesmo sem querer, você acaba ouvindo uma voz dentro de você que fica dizendo: você é melhor do que os outros. Ou você será um padre melhor do que os outros. Você não quer ouvir essa voz, mas ela vai cedo ou mais tarde aparecer. Depois os anos passam e você começa a perceber: ah, meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu errei aqui, errei lá, fraquejei aqui, fraquejei colar. Passam os anos e você percebe que não é melhor do que os outros. E começa a ter certeza de que o que segura você na fé não é a sua fidelidade, mas a fidelidade de Jesus, né? Essa é a conversão necessária. Então, aqui nós poderíamos... Pedro se tornará... Simão se tornará Pedro quando ele poderá dizer, como São Paulo, a minha vida presente na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. A minha fé é que ele me amou e se entregou por mim. Essa é a fé. E que aqui nós percebemos também que a nossa religião é mesmo diferente das outras. Porque todas as religiões ensinam como ser salvo, o que fazer para ser salvo. A nossa religião ensina o que Jesus fez por nós. Não o que nós temos que fazer, mas o que ele fez por nós. Ele nos salvou. E quando a gente percebe o amor dele deste jeito, tudo muda. Muda o modo como você olha para a sua vida, porque você se torna mais misericordioso, mais paciente, mais tolerante. E muda o modo como você olha para a vida dos outros. Você começa a acolher os outros, se torna mais humilde, deixa de lado aquele orgulho que tudo atrapalha. Então é isso. Nós agora vamos retomar, cada um de nós, pessoalmente, esse texto, olhando para esse Simão, Simão Pedro, refletindo sobre a nossa fé, talvez sobre esse orgulho que sentimos. Podemos pensar, será que eu amo Jesus? Bom, eu acho que sim, aliás, tenho certeza. Mas será que eu já experimentei que o amor dele é maior do que o meu? Essa é a conversão necessária, né? Como sempre, tem algumas perguntas, alguns trechos. Aproveitem esse tempo até o almoço. Que Nossa Senhora nos ajude a guardar essa palavra, que ninguém caia na tentação agora de permitir que Satanás arranque de nós a palavra, substituindo-a com fofocas ou conversas que são desnecessárias nesse momento. Ave Maria, cheia